Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 17 de dezembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 102, que tem como título Nós e César. E Emmanuel coloca uma passagem que está em Marcos, capítulo 12, versículo 17, que diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, em Marcos, capítulo 12, versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós vamos, então, fazer a leitura do texto de hoje e depois os nossos comentários. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Uma reflexão extraordinária para todos nós, referindo-se especificamente aos administradores de todos os países. Homens públicos que cuidam do governo estatal, como diz o próprio Emmanuel, e que nós deveríamos aprender a observar de uma forma completamente diferente. Maus homens, maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. Mas, mesmo assim, esses homens maus, estadistas, estarão, de alguma sorte e de alguma maneira, recebendo, segundo Emmanuel,
à influência de César, o que irá obrigá-los, de uma maneira ou de outra, à execução dos compromissos materiais. Então, quando nós olhamos para os países do nosso planeta, os países que compõem o nosso planeta, segundo eles próprios classificam, vamos encontrar aqueles ricos, os médios e os pobres. E em cada um deles vamos encontrar boas administrações estatais, médias e ruins. E de conformidade com essas administrações, e de conformidade também com a postura do povo que compõe aquele país, nós vamos ter uma ótima organização, uma média organização ou uma péssima organização. E mesmo dentro dessas três categorias, esses homens que estão à frente das administrações estatais serão obrigados, pela própria influência de César, como diz Emmanuel, a realizar compromissos materiais que têm a ver com o país e com o povo. Seja na administração federal, estadual ou municipal, esses homens estarão sujeitos à obrigatoriedade do serviço a ser realizado. Então, quando nós olhamos pelo lado espírita, quando nós olhamos, por exemplo, por este lado, referente a este capítulo do livro Pão Nosso, Nós e César, vamos observar que tudo está dentro daquilo que é o mais perfeito e lógico para todos esses países. Ora, se eu tenho homens que são maus estatais e tenho toda uma coletividade que preza pela ociosidade e pela indiferença para com o país e para com uns aos outros, automaticamente terei uma nação desorganizada nas suas funções prioritárias e primordiais, aquelas a quais chamamos de básica. Então, não há como justificar as nossas reclamações e as nossas acusações frente ao país e frente a esses homens públicos. Porque eles estão refletindo exatamente para o país e para o povo aquilo que justamente são. E o povo responde da mesma maneira a eles aquilo que tem como indiferença e ociosidade, segundo Emmanuel. Então, vejam que, para que todo este processo se modifique, é necessário um fator básico, prioritário, que se chama educação. A educação dos homens que comandam e a educação do povo que é comandado. Não por um processo impositivo, mas por um processo coletivo, conjunto, onde todos, voltados aos mesmos objetivos, aos mesmos ideais, às mesmas prioridades, sem indiferença, sem ociosidade, todos vão buscar juntos a meta que foi traçada. Emmanuel continua.
É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Olha que interessante. Eu me lembro de um ditado muito antigo que dizia assim: cada povo tem o governo que merece. É muito antigo esse ditado. Cada povo tem o governo que merece. E Emmanuel diz: é imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Ou seja, é importantíssimo dar a cada um aquilo que lhe pertence. Então, na troca entre governantes e governados, governados e governantes, cada um vai, de forma imprescindível, dando ao outro aquilo que lhe pertence. Então, quando olhamos para o mal administrador, para o mal estatal, nós vamos dar a ele toda a nossa raiva, toda a nossa insatisfação, toda a nossa fúria, muitas vezes até todo o nosso ódio. Do estatal para com o povo, observando que o povo facilmente pode ser modificado nas suas posições e nas suas concepções, dá ele ao povo o básico, aquilo que facilmente faz com que o povo, muitas vezes, fique alegre e feliz com a pouca migalha que recebe. Então, é imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O que eu quero a mais? O que eu busco a mais? Então, quando eu quero a mais, quando eu busco a mais, eu tenho rapidamente que traçar um objetivo na minha caminhada e buscar companheiros que tracem as mesmas diretrizes, as mesmas estradas, para que, em conjunto, de uma maneira organizada, pacífica e feliz, possamos todos ir em busca daqueles objetivos traçados, do progresso, do bem coletivo, da atividade que seja necessária, básica, prioritária a toda uma comunidade, a toda uma população. Ele continua dizendo: o aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. E é muito comum nós agirmos desta maneira. Por princípios religiosos, não queremos nos envolver com a chamada política. Por idealismos individuais, em que escolhemos A, B, C, D, E ou F, não queremos nos envolver na confusão. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. E por que será que Emmanuel diz que é obrigação? Porque nós estamos vivendo aqui. Nós estamos em determinado país. E por estarmos aqui, e por estarmos vivendo naquele determinado país, é da nossa obrigação, independente da nossa religiosidade, independente do nosso idealismo, sim, nos envolvermos com o progresso, com o desenvolvimento, com o crescimento coletivo do nosso chão, do nosso país. Porque, na realidade, quando agimos desta forma, estamos verdadeiramente agindo como um aprendiz do Evangelho, que nos ensina que devemos fazer aos outros
tudo aquilo que queremos para nós. E, novamente, eu repito, isso só se faz através do processo educativo. Ele continua. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade. Conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Então, primeiro ele coloca: há erros nas leis? Sim. Observamos por toda parte, por toda parte. Não há uma exclusividade deste ou daquele país. Por toda parte, observamos ainda erros nas leis, que muitas vezes se tornam injustas para um e criam privilégios para outros. Muitas vezes, a mão que pesa de um lado, ela não pesa para o outro lado. Ou mesmo a mão que alivia de um lado, não alivia do outro lado. Então, sabemos que as leis são ainda completamente injustas, errôneas em determinados pontos. Mas, se formos observar antes de Jesus, ao tempo de Jesus e pós-Jesus, até este exato momento, houve sim um progresso muito grande, porque novos espíritos foram reencarnando e foram modificando e transformando para melhor as leis que regem as nações. Mas Emmanuel nos chama a atenção por uma questão importante, que quando nós fazemos esta análise de que as leis ainda são falhas, que nós nos lembremos da extensão de nossos débitos para com a providência divina. Nós não estamos à parte da comunidade. Nós não estamos à parte do todo. Nós não estamos à parte das responsabilidades da lei que compõe a terra em que vivemos. Porque também temos os nossos débitos anteriores. E justamente por termos estes débitos anteriores, com certeza, burlamos as leis materiais em algum momento e, com maior certeza ainda, burlamos as leis divinas em grande parte dos momentos. Colaboremos com a governança humana. Colaborar com a governança humana? Mas de que maneira? Oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade. Oferecendo o nosso concurso em trabalho e boa vontade. Ou seja, sendo exemplos para aqueles que nos governam. Porque o homem, sendo público ou não, e quando eu estou falando de homem, eu estou falando da alma encarnada, não estou aqui especificando homem ou mulher, mas a alma, quando a alma encarnada se torna exemplo para a sua comunidade, ela deixa marcas específicas nos corações daqueles que o rodeiam. Então ele fala: oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, ou seja, o exemplo, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Então, eu não estou nem aí com a lei. Eu
estou revoltado com a lei. Não, isto não resolverá nada, isso não modificará nada. O que resolve, o que modifica, é o exemplo, através do trabalho e da boa vontade que nós realizamos dentro da comunidade em que vivemos. Qual é a primeira comunidade que nós vivemos? A nossa família. Depois, o nosso trabalho. Depois, o templo religioso. Depois, o grupo de amigos que temos. O bairro em que vivemos. A cidade em que vivemos. Olha como é interessante. O próprio Chico nasceu e morou durante um bom tempo em Pedro Leopoldo, é uma referência para a cidade, pelo exemplo que foi. Mudou-se para Uberaba, ali viveu até o seu desencarne. É ainda hoje um exemplo para toda aquela comunidade. Exemplo do quê? De trabalho e de boa vontade. Muitas vezes nós não podemos mudar a lei, porque não é da nossa alçada esse tipo de atividade. Mas através do trabalho, da boa vontade, do exemplo, nós podemos colaborar para que as pessoas observem de uma maneira mais espiritualizada tudo que nos envolve na vida material. Ele continua: preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso. Ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Olha que interessante. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso. É um sacrifício. O trabalho, a boa vontade, o exemplo é um sacrifício. Muitas vezes é um sofrimento muito grande para nós, perante a comunidade que vivemos. Mas é preferível isso do que demorarmos em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem. Transitoriamente, é transitório. Daqui a 10 anos as leis vão mudar, 20 vão mudar, 40 vão mudar, 50 vão mudar, 100 vão estar totalmente diferentes. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Então, muitas vezes, dentro deste processo de sacrifício, de sofrimento, de muitas vezes um atraso excessivo na nossa atividade evolutiva, nos perdemos na indisciplina diante de todos esses princípios que já estão estabelecidos, ou quando entramos naquele doentio entusiasmo, tentando avançar demasiadamente na época em que vivemos. Então, Emmanuel pede o quê? Trabalho, vontade, exemplo, respeito, entendimento, visão espiritual das leis que regem a nossa vida, para que, de alguma forma, possamos colaborar com tudo isso, realizando o melhor de nós. Ele continua: há decretos iníquos
Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueça de que a melhor posição é a do equilíbrio. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Será que nós colaboramos de alguma maneira, por exemplo, no templo religioso que frequentamos? Será que já colaboramos de alguma maneira na empresa em que trabalhamos? Viver em harmonia com os teus superiores e vive, aliás, em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. O, re- o ficar em atraso reclamando não vai mudar nada. O brigar, o revoltar-se para querer mudar tudo, também não vai adiantar. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é justamente esta espiritualização que colocamos em nós mesmos, no desenvolvimento de nós próprios. Entendendo que tudo aquilo que está ligado à questão material da vida é transitório. E as leis, por mais corretas, por mais erradas, por mais justas ou por mais injustas que nos pareçam, elas ainda são transitórias. Porque, porque quando olhamos para os mundos superiores, o que rege ali é a lei divina, imutável, idêntica para, idêntica para tudo e para todos, igual para tudo e para todos. Então, por isso que Emmanuel fala, há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Vamos dar um exemplo simples. A prefeitura da cidade coloca lixeira por todos os cantos da cidade, oferecendo à população a oportunidade de jogar no lixo tudo aquilo que não presta, para não precisarmos jogar nas calçadas ou nas vias públicas. E, de repente, algumas pessoas, por revolta, por irritação, acham por bem destruir as lixeiras. Aquele que joga no lixo, vejam bem, o administrador, impulsionado pela figura de César, obrigatoriamente se vê na tarefa de colocar as lixeiras. O homem espiritualizado, que procura com boa vontade, com trabalho e com exemplo, colaborar com o homem público e com a sua comunidade, joga o lixo na cesta. Aquele revoltado, cheio de ódio e de rancor contra o homem público e contra a sua comunidade, destrói a lixeira. A lei, é claro, de jogar o lixo no chão. Então, o que Emmanuel está nos trazendo com essa lição é a espiritualização de nós próprios, entendendo, como eu já disse e volto a repetir, tudo que diz respeito à vida material é transitório. O corpo que eu tenho hoje não é o mesmo da encarnação passada.
nem da penúltima, nem da antepenúltima, nem aquela que tive há 1000 e tantos anos atrás. É diferente. Tudo se renova, tudo se modifica, tudo se transforma e tudo evolui, mesmo que eu não queira. Porque é da lei a evolução. E a lei material, como faz parte do todo, do mundo em que vivemos, ela também está fadada ao progresso, ao desenvolvimento e aos ajustes necessários para o bem da coletividade comum. E ele diz, encerrando o texto: se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Olha que bonito. Tivemos, falando especificamente do nosso país, tivemos o ano passado eleições. E não estamos aqui de modo algum a favor de A, a favor de B, protegendo A ou protegendo B, nada disso. As pessoas entraram em briga, em ódio, em revolta, em discussões, religiosos se contrapondo um ao outro, espíritas brigando entre si, amizades que foram desfeitas, famílias que se prejudicaram por causa disso, por algo que é transitório, que amanhã vai mudar, vai acabar. E melhores estadistas chegarão, melhores governantes chegarão, outros espíritos, almas encarnadas, vão compor as novas comunidades dos países, reformulando leis, conceitos, ideais, objetivos, para o bem comum, porque é da lei este progresso. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então fica aí a nossa reflexão de hoje do livro Pão Nosso, capítulo 102, Nós e César. Agradeço pelo seu carinho, pela sua bondade, pela sua ajuda. A partir agora de 1º de janeiro, estaremos aí com uma nova programação, tanto na rádio, como também aqui no canal do YouTube. Quero aproveitar e já antecipadamente lembrar a todos que o nosso webinário das quintas-feiras, ele tinha início, ainda tem início, às 19h45. A partir da primeira quinta-feira de janeiro, o novo horário será às 20h15. Vamos adiantar o começo para meia hora depois, para facilitar também aquelas pessoas que muitas vezes têm compromissos e chegam aí em cima da hora para ver e assistir o nosso webinário. Nós vamos aí gradativamente durante a programação, falando das mudanças e também de algum horário que possa ser modificado. Daqui a pouquinho, às 20h,
a nossa outra série, o Estudo Sistematizado, e nós estamos nessa série fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Convido você a participar conosco daqui a pouco, às 20 horas. Desejo também um bom domingo, uma semana abençoada, de muita luz, de muita alegria, de muita paz e de muita felicidade. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por nos ajudar a divulgar o canal, a divulgar a rádio, a divulgar a nossa programação. Tudo o que temos feito é simplesmente para divulgar o Evangelho de Jesus e para divulgar os postulados da doutrina espírita, pois sabemos perfeitamente quão grande é ainda a necessidade de muitas almas queridas e de muitos espíritos queridos em conhecer o Evangelho de Jesus, em conhecer os postulados da doutrina espírita. Boa semana, bom descanso. Daqui a pouquinho, 20 horas, o estudo do Evangelho. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Até domingo e que Jesus nos abençoe.